E o episódio se chama aí, então, Amigo ou Inimigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo emocional da raiva e do medo. Tudo começa pelo medo. O medo, ele vai te confinando a tal forma que você não consegue mais desse discernimento. Eu penso uma pessoa que estava numa relação amorosa, que eram casados, que tinha filho, e de repente essa pessoa descobre uma traição e vem um pedido de divórcio. Tu não tem como tu abrir mão de ser uma pessoa empática no mundo de hoje. Tu vai ter que entrar em contato com a realidade das pessoas que te cercam e tu vai precisar ser mais assertivo. Tu não vai conseguir ficar fazendo voltas num tema sem dizer o que tu precisa das pessoas. Olá, você está no Arena EE, eu sou a Alessandra Gonzaga. E Marcelo do Carmo eu sou. E por aí a gente já tem uma pista, gente. A gente estava acompanhando os últimos acontecimentos do mundo, e mais recentemente, vocês sabem, vocês vão ver esse episódio no momento em que eu posso dizer na semana passada, né? A gente acompanhou a eleição americana e a vitória de Donald Trump. E isso gerou na gente uma vontade de falar não sobre eleições, não sobre política, wokeísmo, liberais ou republicanos. Mas as emoções envolvidas nesse tipo de momento, nessa fase que a gente está vivendo da humanidade, em que as coisas acontecem no campo virtual e a gente percebe efeitos na vida real, né? Então, as redes sociais, elas modificaram completamente as eleições nas democracias. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo emocional da raiva e do medo. Então, e o Star Wars nos inspira de várias maneiras, né? E o Marcelo vai começar contando como que a gente tem essa referência aí, Mar. Vamos lá. Não, é que a gente estava se preparando para esse episódio, aí a Alessandra achou, né, a fala do Yoda. Pega aí no teu celular. Vamos lá. Para quem é fã da série, né, tem um momento que eles vão apresentar o Anakin, que vem a vir a ser o Darth Vader. Do Mestre Yoda. Do Mestre Yoda. E o conselho decide não treinar o Anakin para ser um aprendiz. Tem uma frase que o Mestre Yoda, né, ele profere quando o Anakin estava sendo apresentado ao Conselho Jedi para ser treinado como aprendiz. E o Yoda fala, não, porque eu sinto muito medo em você. Né? O Anakin estava muito preocupado com a mãe dele, que tinha ficado no planeta de origem e tal. E a frase, eu vou tentar traduzir aqui do inglês, né? O medo é o caminho que leva ao lado sombrio, porque a força tinha o lado sombrio, né, que podia o dark side. Ser mal utilizado, né, os poderes não serem utilizados para o bem. Então, o medo é o caminho que leva para esse lado sombrio. Ele leva à raiva, a raiva leva ao ódio, né, e o ódio leva ao sofrimento. Nossa. Mas tudo começa pelo medo. Uau. Né? Então, medo, raiva, ódio são essa tríade, né, do lado sombrio. E eu acho interessante porque que é o que quem ele vai assistiu, chamar, desculpa, mas né, o ódio muitas vezes ao aparecer, eu achei interessantíssimo, tem uma outra fala, aí tu já complementa para mim, ó. Raiva, medo e agressão. O lado sombrio é isso, né? Então, em inglês, anger, fear, aggression, the dark side are they. Uma fala do Yoda. Quem assistiu a trilogia original, né, percebia que a forma com que esses mestres, né, do lado sombrio fazia com que as pessoas caíssem era incentivar esse lado raivoso, esse lado agressivo. Porque a pessoa perdia o controle, ela perdia o contato com a sua natureza, ela se tornava uma outra coisa. Então, a mitologia do filme mostra o quanto que a pessoa precisa conseguir controlar a sua raiva e seu medo para não ceder a esse lado sombrio, para não se desconectar, né, com o seu lado humano.
Tá, eu vou fazer uma analogia agora, uma outra imagem mental que eu estou fazendo, que foi a gente assistindo as reações das pessoas com o resultado das eleições. Então, em dado momento, a gente vendo... E aqui, para achar vídeos, o mais fácil é, de fato, o X, né? Porque daí fica girando os vídeos, ficam aparecendo ali. Imagino que TikTok deve ser mais ainda, né? Alguns são postos do TikTok pro X, né? E aí, eu vi esse vídeo de uma mulher liberal, não tão jovem, como muitos vídeos aparecem meninas bem jovens, né? Dá para ver que ela está em ali uma meia-idade. E ela está pedindo para que as pessoas possam se identificar como eleitores do Trump. Para ela saber o que ela deve, como se fosse um predador que ela precisa identificar, que ela precisa marcar. Em um outro vídeo, se eu não estou confundindo, porque eram vários, tá? É uma outra mulher pedindo na mesma direção, mas o contrário. Que se pudesse ter uma espécie de bracelete para as mulheres liberais, porque ela entende que isso era uma maneira dela pagar a dívida que elas tinham com as mulheres negras americanas. Inclusive pedindo para que esse bracelete fosse de alguma empresa ou de alguma mulher americana, enfim. Sabe que esse comportamento, Ali, me lembra uma memória de juventude que você conhece, né? Eu uso muito nos nossos treinamentos, que eu vendo essas reações desses jovens, né, que estão invadindo a rede, isso se tornou uma tendência, né? A pessoa entrar num meltdown em função do resultado da eleição e expressar no mais alto potencial de decibéis, né, o quanto aquela situação desagrada, o quanto ele tem medo pelo que pode acontecer, o quanto ele tem raiva, né, não é mais do que medo, é um pânico mesmo, é um ataque de pânico que a pessoa tem ali. Eu vejo esses jovens, né, e eu lembro, né, lá no começo da década de 80, chegou aqui no Brasil, acho que em 81, o segundo filme do Guerra nas Estrelas chamava O Império Contra-Ataca. E eu estava no cinema, né, e na minha frente, o cinema lotado, né, porque na época os cinemas lotavam, não tinha tanta oferta de salas de cinema assim, não tinha tanta opção de entretenimento, então saiu o filme novo, filas, né, no cinema. E na minha frente, assim, uma mãe com um garotinho acho que nem poderia estar lá pela censura do filme, né? O garotinho devia ter ali os seus 6 anos, 5, 6 anos. E Guerra nas Estrelas, na época, né, deu um bug na cabeça das pessoas, porque até então, filme de alienígena, né, filme de ficção científica, né, se o camarada era verde, tinha escama, né, ele era do mal. Se ele era ser humano, ele era do bem. E no Guerra nas Estrelas, o mestre Yoda, por exemplo, era um duende orelhudo verde, verdinho, né? E ele era do bem, né? O Chewbacca, né, que era o Wookiee lá, um bicho peludo, era do bem, né? E tinha um monte de ser humano que era do mal. E o gurizinho, ele não tinha referência. O conhecimento dele de mundo não dava a ele condição de, ao ver uma personagem na tela, discernir isso é do bem ou isso é do mal. E ele via a coisa como assim, 880. Eu preciso saber se isso é do bem ou se isso é do mal. Porque na narrativa, né, das histórias de criança, a gente tem essa dicotomia. Eu lembro eu criança, né, qual que era a nossa brincadeira preferida? Vamos brincar de bandido ladrão. Isso, eu brinquei de vamos bandido lembrar de pega-pega. Quem que é o pegador, né, e quem é que está fugindo. Isso. Então a gente separa assim as Até coisas. Até de esconde-esconde, né? quando a gente brincava. Eu adorava brincar de esconde-esconde. A gente divide o mundo em 2 dimensões, né, bem e mal. E não, gurizinho, em ameaça ou segurança. Isso, amigo e inimigo. Isso. E o gurizinho aparecia personagem na tela, ele não sabia, ele perguntava para a mãe, e esse, mãe, é amigo ou inimigo? Dos o 500 filme CT que tem lá. Inteiro, né? E a mãe, coitada, não sabia responder. Por mais raiva que isso estivesse me dando, não tinha outro lugar no cinema, né? Então eu assisti, né, a primeira vez que eu fui assistir esse filme da série, foi o filme inteiro, o gurizinho perguntando, e esse, mãe, é amigo e inimigo. O gurizinho, ele não tinha referência, ele não tinha malícia, ele não tinha um arquivo de memória que ele pudesse acessar, que o sistema límbico dele pudesse acessar e falar, isso é ameaça, isso não é ameaça.
E é interessante, mas segura um pouco aqui que me lembrei uma outra coisa, que tá ligada às fases de desenvolvimento cognitivo. Quando a gente estuda as fases piagetianas, lá na psicologia, as psicólogas vão se lembrar, e as pedagogas também, né? A gente vai entendendo como a criança vai construindo o seu entendimento de mundo. Então, por exemplo, vou contar um outro episódio que eu me lembrei agora que é engraçado. Uma vez foi nos visitar um primo lá em Alegrete, de Porto Alegre. E ele nunca tinha visto um bicho do campo, né? E aí um dia ele chegou na cozinha correndo. Tio, eu acho que eu vi um leão, mas eu acho que talvez um urso. Não, eu achei que era um leão, mas era um urso. E era um carneiro. E era uma vaca. Era uma vaca. Pois é. Então, ele estava tentando categorizar o que era aquilo ali. Esse que é o problema. A gente faz isso a todo momento. Né? Eu achei que era um leão, mas era um urso. Era uma vaca ou era um carneiro? Eu não lembro agora também, mas eu acho que era uma vaca. Eu brinco com o pessoal, né? Quando eu estou começando a aula, falo assim, vocês nunca me viram na vida. Mas imediatamente assim que vocês me viram, vocês foram ou não foram com a minha cara? Isso, a gente tem essas baias, esses vieses. Não, e a nossa cérebro neandertal falando luta ou fuga. Não, né? mas aí por que esse menino tinha dificuldade? Eu acho que era um leão, eu vi um leão, mas eu acho que era um urso, sei lá. Por que ele fez essa analogia? Porque quando a gente está ensinando os bichinhos para as crianças, tudo que tem pena é piu-piu. Se cachorro é uau e gato é miau. Então, se tu vê um coelho, o que é isso? Né? Se tu vê um pato, sim, né? Depois até tem filmezinho com pato, quá, né? De repente, tu vai vendo coisas que não se encaixam mais naquela categoria. Mas eram as referências que ele tinha. Isso. Né? Então a gente faz essa coisa de fui com a cara, não fui com a cara, amigo ou inimigo. E essa é a primeira referência, né, da reação luta-fuga. Fui com a cara desse sujeito, não fui com a cara desse sujeito. Tanto é que eu falo para a turma, olha, aqui deve ter gente que deve ter ido com a minha cara, deve ter gente que não foi com a minha cara. E tudo bem, porque eu desperto em vocês, né, conexões com memórias emocionais e cada um tem aqui o seu histórico. E tem gente que, de repente, teve uma pessoa com o meu perfil, né, que foi um grande amigo ou que foi um desafeto, e tudo bem. Agora, o problema com o gurizinho lá do Guerra nas Estrelas, do amigo inimigo, é que ele não tinha referências. Isso. E muito dessas reações que a gente vê na internet, das pessoas pintando o mundo com essas cores assim tão drásticas, eu enxergo nessas pessoas aquele gurizinho lá de Guerra nas Estrelas. As pessoas com as referências de mundo que elas têm, e essas referências de mundo pela pandemia, né, pelas bolhas, pelas redes sociais, elas estão cada vez mais viesadas, né, elas estão cada vez mais limitadas. E tu me fez lembrar de uma específica. Tanto é que, na sua maioria, são jovens. Isso, eu ia ter comentado uma menina, essa assim, bem jovem, chorando, triste, e ela disse, tudo que eu queria agora era a minha mãe, mas a minha mãe eu não posso ter mais porque ela votou no Trump. Olha só. Então, ela naquele momento, estava tendo ali uma outra coisa, que é o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é, eu tinha um mundo para confiar. Nesse mundo, minha mãe era alguém que eu podia abraçar. Mas se minha mãe está do lado de tudo aquilo que eu detesto, então minha mãe não é mais a minha mãe. E essa é uma característica, né, da dificuldade cognitiva, do grau de desenvolvimento cognitivo do jovem. A gente pinta as coisas como amigo e inimigo. Não tem meio termo, não tem uma escala. Né? A gente pensa em duas dimensões. E o perigo de fazer isso com política, gente. Nossa! Então, quando eu vejo essas manifestações na rede, desperta a compaixão. Né? Porque você vê que ali você tem uma pessoa que ela está em sofrimento. Isso. Aquele sofrimento. Real. Eu acredito que tem a coisa que é real, né? Eu não sei separar ainda muito bem, porque na internet a gente precisa tomar cuidado que tudo vira trend. Quando uma pessoa faz um tipo de postagem na rede social
e ela vê que aquilo tem repercussão, todo mundo começa a fazer e as tintas começam, né, a ser cada vez maiores. Então, nas que estão aparecendo hoje, eu não sei te dizer se esse sofrimento é real ou se tem pessoas ali que entraram na trend, porque essa é a trend do momento para conseguir seguidor, curtida, etc. Concordo. Mas, com certeza, as primeiras postagens, as que deram origem à série... Não é muito genuíno. Eu acredito que aquele sofrimento seja real. Teve lá o discurso de concessão da Câmara, né, que foi a candidata que perdeu, e a televisão filma os jovens, porque ela deu o discurso numa universidade, né? Isso. Então ela filma ali os jovens e aquela emoção da tristeza, para mim, é a mais genuína, porque elas não estão gritando e vociferando para uma câmera. Elas estão sendo filmadas, muitas delas nem percebendo que estão sendo filmadas, e elas estão com a energia baixa, que é a energia da tristeza. E que é mais em meninas mesmo. Tu está dizendo no feminino porque tu viu mais meninas. Sim, eram mais meninas, né? Porque eram as mulheres ali que... Foi um take ali das universitárias pela Câmara, alguma coisa assim. Então elas estavam cabisbaixas, elas estavam olhando para baixo, elas estavam sem energia. Elas estavam com as o mundo delas caiu. Com as lágrimas escorrendo, não tinha ali um choro histérico. Né? Tinha um choro genuíno. Então, a gente via isso. Mas eu vejo isso... Olha, elas estão dentro do universo de histórico emocional delas, tentando fazer a melhor interpretação possível daquela realidade. E elas estão com medo, porque elas acreditavam, né, numa narrativa, num discurso, e isso que é complicado, né? A política hoje ela é tomada por narrativas. De ambos os lados. De ambos os lados. O que é uma narrativa? A gente já falou aqui no Arenie. A situação política ela é complexa demais, até para nós, no nosso nível cognitivo, fazermos uma análise aprofundada de todos os aspectos que envolvem uma decisão política. São muitos fatores, né? Então, como é a coisa... Quando tu diz nós, no nosso nós, nível... eu, Marcelo, você, Alessandra... Não, mas eu estou dizendo que quando tu faz esse parêntese, nós, no nosso nível cognitivo, não estamos nos se colocando como os caras mais inteligentes ou iluminados. Tu está falando de um cara que deu aula de economia, é isso que tu quer dizer? Isso, deu aula de economia. Você é doutor em gestão de pessoas, em comportamento, emoção, você estuda isso. Né? O pessoal tem um ditadinho que fala, né, que o diabo não é esperto porque é diabo, ele é esperto porque ele é velho, né? Porque ele já viveu muito. Então, nós que já vivemos muito, que a gente já tem muito arquivo, para nós é difícil. Imagina para um jovem que está começando a compreender a vida. Então, como a coisa é complexa demais, o que os marqueteiros políticos fazem? Uma narrativa. Sim, então, uma narrativa é um resumo facilmente inteligível e digerível e reproduzível, porque a narrativa ela tem que ser viral. A narrativa ela tem que ser simples o suficiente para ela viralizar. Ela tem que ser simples o suficiente para uma mente simples poder defender e disseminar aquela narrativa. Então, o universo político, das campanhas políticas, ele é inundado por essas narrativas. Só que a narrativa é uma explicação simplória, né? Uma distorção, uma distopia da realidade, mas que é fácil de colar por âncoras identitárias, por exemplo. E aí a pessoa vê aquela narrativa sendo propagada e disseminada pelos amigos nas redes sociais, no timeline dela, nos programas de televisão que ela assiste, nas celebridades que ela idolatra, e de repente ela compara essa narrativa que ela falou, não, isso aqui é verdade, com o resultado. Né? E foi um resultado que até o pessoal dos republicanos falou, não, a gente esperava que ia ganhar, mas não que ia ser tão grande assim a diferença. Eu não sei se nesse momento que a gente está gravando aqui, né, já terminaram, mas com certeza quando for ao ar já deve ter terminado a operação. E vai ter sido 312 votos contra 226 do Colégio Eleitoral. Então é uma diferença ali, 3 meios, é bastante grande. Significativa. Né, a diferença. Então, nossa, como assim? Então, a minha visão de mundo estava errada? Então tem essa também. Vamos lá.
independente de política, o quão fácil é você admitir que você estava errado. Ou você tentar compreender o que eu não vi. Então, isso... Eu acho que esse é o Nossa, ponto, Má. Porque ter ouvindo falar, eu enxergo um viés. E não vamos ir por aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O mais difícil não é a pessoa assumir que errou. Porque, na verdade, não é um erro. E sim, você apostou no cavalo errado, vai. Agora, o mais importante que tu diz aí é o que eu não percebi. Aí vem um outro filme que eu vi, desses tantos da internet, de uma moça dizendo assim, peraí, eu gostaria de saber mais o que está acontecendo. Porque talvez eu esteja vendo uma realidade que não seja a que as outras pessoas veem. Isso. E esse é o ponto, Esse é o ponto. Não. Porque, assim, o que é a tal da dissonância cognitiva? Eu construí no meu mundo o que eu acho que é amigo, o que eu acho que é inimigo. E, de repente, eu vejo que outras pessoas que antes estavam na categoria de amigo, ou possíveis de eu conversar, agora elas estão nas de inimigo. Então, é tão simples como o gurizinho lá que viu, poxa, eu achei que era um leão, mas era um urso. Cadê a categoria disso que eu estou enxergando? Como é que é o nome disso que eu estou vendo? E olha, assim, ó, vamos sair da eleição, né? Pensa uma pessoa que ela trabalhava numa empresa, né? E ela tinha um entendimento do que ela deve fazer para ter uma boa carreira, ela tinha um entendimento do que ela deve fazer para ser promovida, para ser selecionada para algum programa, para algum projeto, e ela faz o entendimento dela do mundo, ela desenha as estratégias dela de como posicionar a sua carreira, e essa pessoa é demitida. Pense uma pessoa que depois de uma... Eu tenho um exemplo para te dar. Não, eu só dar um outro exemplo. Pense uma pessoa que estava numa relação amorosa, que eram casados, que tinha filho, e de repente essa pessoa descobre uma traição e vem um pedido de divórcio. Peraí, mas de onde é que veio isso? Né? Você pensa, meu mundo caiu? Isso. Então, são tanto o resultado eleitoral, quanto uma situação de demissão de emprego, quanto a descoberta de uma traição, de um rompimento amoroso, né? Em todos esses exemplos, você vai ter pessoas que acreditavam compreender uma certa realidade e, de repente, essa realidade foi estilhaçada. E se a pessoa, né, é a primeira vez que ela está passando por isso, e era o caso de muitos desses jovens... Sim, muitos é a primeira eleição. Primeira eleição, né, a primeira vez que eles se engajavam numa campanha política, né, que eles são recém-saídos... Primeira vez que saíram para o mundo, porque o Covid deixou todo mundo para trás também. Então, nossa, é uma desilusão. Né? E uma pessoa desiludida, né, você tem raiva ou frustração, etc., com o que provocou essa desilusão, mas principalmente você mesmo. Você se acha assim, como que eu não percebi? O que acontece? Não, mas é mais do que isso. E ela começa a duvidar da capacidade dela de compreender o mundo. Não, isso é uma das possibilidades. E que foi o caso dessa menina, que é o que a gente está explorando. Mas no mais das vezes, a gente vai encontrar o outro sentimento. Então vamos lá, vamos só pegar agora a base emocional. Me deixa dar uma discorrida do mundo emocional nisso. A gente trouxe aqui o livro Psicologia do Medo, tá? Que, aliás, é fenomenal. Ele vai explicando as diferentes fobias, o que é a diferença de um medo para uma fobia. Então, basicamente, uma fobia é um medo que já não tem mais na situação em si o seu gatilho. Você carrega o gatilho contigo, ele se torna tão intenso que aquilo ali pode ser disparado a qualquer momento. Então, a gente mais comumente falava que fobias eram medos específicos. E talvez se tu for para o Google, tu vai descobrir mais ou menos isso. Mas, por exemplo, uma fobia social, ela é um medo específico, então, associado à interação com outras pessoas. Então, quando você tem esse medo específico desse tal inimigo que você enxerga, seja ele um republicano, um trumpista, um bolsonarista, um petista, aqui no Brasil, para a gente traduzir, né? Ou mesmo uma pessoa, um homem, daqui a pouco qualquer homem, meu marcador vai ser homem, é meu inimigo. Ou, enfim, o que for, né? Assim que eu disser
pro meu interno, isso aqui é inimigo, Uhum. eu vou ter algumas saídas. Uma delas, eu ter muito medo, ok, mas eu não vou continuar o tempo inteiro com esse medo. Para onde é que eu vou, então? Eu vou para a raiva. É aí que o mestre Yoda é fantástico. Uhum. E o que a raiva vai me levar? Aquilo que o mestre Yoda vai chamar de agressão. Aggression. Então, qual é a diferença de raiva e agressão? Raiva é um sentimento. Estou aqui fervendo de raiva, né? Estou abrindo minha câmera e falando impropérios, por exemplo, né? Agressão, agora eu vou partir contra você. Agora virou comportamento, né? Então, e o Grum fala sobre isso, só pra gente embarcar nessa, daqui a pouco tu já me diz aí o que tu pensa disso. Então ele diz assim, ó, vem com óculos de leitura. Gente, a gente sabe que envelheceu quando tem 2 óculos, tá? Um de leitura e um de conversa. Daí hoje, como eu sabia que eu ia ler, eu trouxe o de leitura. Não fiquei com do olhar pro mar. A ira é um estado afetivo primário. Então aqui, ira e raiva, tá? E uma forma de agressão. Então, ele chama a ira de um tipo de agressão, tá? Porque existem outras agressões. Por exemplo, a agressão verbal é uma maneira também de atacar uma pessoa. Só que agora eu só vou atacar com palavras, vou xingá-la com palavras. Que, aliás, isso acontece bastante também nesses vídeos, de ambos os lados, né? Então, agressões fazem parte da vida, constituem uma importante energia vital. Eu adoro quando a gente lembra isso. Todo mundo emocional, ele faz parte da nossa vida. Aí, qual é a diferença? Análoga à ira é a raiva, também uma emoção violenta. No entanto, a psicologia vai chamar a raiva de afeto primário. É cega, é explosiva, é descontrolada. Aliás, eu posso direcionar a raiva para coisas inanimadas. Posso pegar esse livro e jogar longe, não em alguém. Ah, tem uma raiva desse autor. Eu aqui. largo, que nojo me deu desse autor, eu vou lá e jogo longe aquele livro, né? Uma criança pode fazer isso. Não quero, joga longe. Então eu posso jogar a raiva para um objeto. A gente viu gente chutando a televisão quando saiu o resultado. Sim, a gente viu isso também, tá? Então, a raiva é esse momento, assim, de jogo para botar em alguma coisa. Mas a ira, é o que ele diz aqui, ela é para as pessoas. Então, ela te faz avançar para as pessoas. A ira não é mais para coisas. Ou a raiva não é. A raiva é para coisas. A ira, tu já tá jogando isso contra alguém. Contra quem? Esse tal de inimigo. E o que esse inimigo é? Aquilo que me ameaça, aquilo que me traz perigo. E é por isso que a gente volta para cá, para o campo emocional. O que é perigoso nessa vida? Se tu responder a isso, tu está respondendo à fonte dos teus medos. Aquilo que tu considera perigoso é o que te traz medo. E é aquilo que, uma vez que tu precisa enfrentar, você vai disparar a raiva. Então, o medo e a raiva são 2 mecanismos evolutivos diante de como eu lido com o que pode me ameaçar, com o que pode ser algo a me ferir. No campo das ideias, isso fica também presente. Então, o que a gente diz nos nossos treinamentos, né? Eu não tenho mais que correr de leões e tigres, eu não preciso mais sair correndo de búfalos. A humanidade evoluiu e agora o meu predador, ele está no meu campo mental. Então, claro que eu tenho ameaças reais. E quanto mais reais forem as minhas ameaças no sentido de físicas, materiais, menos eu vou me preocupar com as imaginárias. E aí que vem o link com a economia. Então, uma das coisas que ficou disparado nessas últimas eleições, não só nos Estados Unidos, aqui, e na Europa está acontecendo isso, tá? As pessoas estão trazendo as questões econômicas. Climáticas. Então, o que eu estou enxergando ali na minha frente? Eu estou enxergando acontecer, eu fui no mercado e eu vi, que é o caso lá do que ficou famoso, que a manteiga estava a $3. Aí alguém diz, não estava 3, estava 7. Então, quando eu vou lá e eu descubro que eu posso não ter dinheiro para juntar um rancho, como a gente diz aqui, suficiente para o meu mês, então agora eu tô com medo. Então, mas esse medo dessa reação não é do pessoal que está pagando $7 a manteiga, porque esse povo foi lá e votou no outro candidato. Essas reações tão iradas que a gente está vendo em função de uma percepção dupla de que
a tal ameaça ela é muito maior do que ela realmente é, e a minha capacidade é muito menor do que eu realmente acredito. De enfrentar isso. Então vamos lá, uma pessoa, né, que já foi para o mundo de trabalho, né, e ela já perdeu o emprego uma vez, se recolocou, perdeu o emprego outra vez, se recolocou, teve um relacionamento, deu certo, não deu certo, se separou, né, uma pessoa que teve um aprendizado de vida. Ela tem medo de ficar desempregada? Tem. Agora, se ela ficar desempregada novamente, como ela já ficou desempregada outras vezes, como ela já teve outras decepções amorosas, como ela já perdeu tudo num divórcio e começou tudo de novo, ela fala, tá, se ela vir, né? É a vida é assim, e assim como eu, né, cheguei até aqui, eu chego até aqui de novo. Então você tem você continua tendo medo, né? Você tem zelo, né, de manter, né, as suas conquistas, mas você não vai ter um medo a ponto de você desenvolver ira. Vírgula. Vamos pegar o caso dos jovens, né, que é o que a gente está vendo as reações mais exacerbadas na rede. Se eu ainda não participei do mundo do trabalho, eu não conheço de fato as minhas capacidades, as minhas competências, a minha capacidade de aprendizado. Eu não fui colocado à prova. Então, eu não conheço muito bem as minhas fortalezas. Não é que eu não as tenha. Eu não tenho conhecimento delas. Eu não sei como é que é a minha capacidade de recuperação. Eu não sei, né, do que eu realmente sou feito. Alguns deles ainda nem sabem. Tem muita gente que a gente conhece. E aí, o que você vai fazer de carreira? Ah, não tenho nem ideia o que eu vou fazer de carreira. Então, as pessoas não se conhecem a ponto de não terem uma pista sobre qual carreira perseguir. Vou mais longe que isso até, Tu falando de um jovem médio de internet, digamos assim, tô pegando um estereótipo, tá, gente? Eu sei que tem Nossos muito alunos jovem de graduação. Não, mas vamos pegar do exterior, porque nossos alunos não estão o tempo inteiro no TikTok. Essas pessoas estavam trabalhando boa parte das vezes. Aí esses caras estão numa bolha. Isso que eu ia dizer. Então, aquele cara que vai lá e tudo que ele pensa, ele vai lá e abre uma câmera para conversar com a câmera, ele se acostumou a viver num mundo mais virtual. E é muito difícil para essa pessoa, de fato, imaginar o que é o mundo real. As coisas mais práticas da vida, né? Eu vou procurar uma assistência médica. Ah, me machuquei aqui, eu vou num hospital. Isso. Ah, a instalação elétrica aqui de casa deu problema, preciso chamar um eletricista. Essa inteligência que faz parte dessa capacidade de sobrevivência, né, no mundo moderno, né? Então, não tenho isso. 2, a ameaça. Um cara que foi desempregado, ele fala, tá, puxa vida, é complicado conseguir um novo emprego, né? Eu vou ter que fazer contatos, eu vou ter que me inscrever em processo de seleção, eu vou ter que contar minha história, eu vou ter que colocar meu currículo, mas ok, né? É difícil, mas eu consigo, porque não é tão difícil assim. Agora, eles colocam para esses jovens ameaças abstratas. O aquecimento global está aí, o mundo vai acabar daqui a 2 anos se a gente não usar carro elétrico. Tu tá na pista aí há tanto tempo quanto eu. Não, faz alguns anos que o mundo já tinha que ter acabado. Faz algumas décadas que o mundo tinha que ter acabado. Né? Aliás, o mundo acaba várias vezes sempre que acontece um grande desastre. Porque a economia vai acontecer isso, porque a Rússia vai acontecer aquilo, porque na Arábia vai acontecer tal coisa. Então eles criam ameaças tão abstratas, tão fora de qualquer capacidade de ação, que se não for até não são abstratas, mas certamente tu não tem ação nenhuma sobre elas. Porque algumas são bem reais. As guerras estão aí e as catástrofes também. Mas assim, as guerras sempre houve guerras. Problemas de microclima sempre houve, né? O mundo, se você for estudar, a gente já passou por eras de glaciação e de degelo, então são ciclos, né? Mas eu falo abstrato assim no sentido de eu não entendo muito bem o que acontece, eu não sei muito bem o que eu posso fazer, mas a única coisa que eu posso fazer é tomar esse ou aquele partido, né? Fortalecer essa ou aquela narrativa, votar nessa ou nessa pessoa. E se a outra pessoa vier, nosso mundo vai acabar. Então são percepções de que
o mundo vai acabar e eu não posso fazer nada. Então, sabe, de que adianta viver? É que a gente falou assim, não, isso provavelmente não vai despertar ondas de suicídio, porque é uma atitude assim muito extrema, mas a distopia, a fuga ainda mais intensa da realidade, drogas, etc., etc., é um caminho. Porque se eu não tenho capacidade de lidar com esse desafio, e eu não quero ver isso, eu não quero entender sobre isso, eu acho que eu nunca vou conseguir, eu vou me fechar cada vez mais na minha bolha, eu vou me distanciar cada vez mais dessa realidade, e existem caminhos, né, para você se fechar cada vez mais na sua bolha, e esses caminhos são perigosos. Eu quero dar um passo atrás aqui, mano. Quando a gente estava falando do campo das empresas, aconteceu essa semana, a gente está fazendo várias formações aí, e a gente estava tentando encontrar esse perfil de o que me faz ser bem-sucedido. Nesse caso, ser bem-sucedida, porque a gente estava se dirigindo a mulheres dentro do campo das empresas. E, de novo, né, como os estereótipos e os vieses, eles limitam a nossa capacidade. Então, o que é um dos mitos muito comuns? É que as mulheres precisam ser mais audaciosas, mais assertivas, mais resolutivas. Eu até acredito que sim, que isso acontece muitas vezes. A gente passa muito pano quente e o que é pior, quando a gente consegue ser direta e assertiva, isso é confundido com agressividade. Então, até fiz um artigo semana passada falando sobre isso. Eu chamei de bruxas, mães e líderes. Que é porque eu via, ao mesmo tempo, nas empresas, uma preocupação grande com o Outubro Rosa e com toda a questão do câncer de mama, né, da prevenção, e que eram, sim, mensagens mais amorosas, rosinha, borboletinha, coisas legais, assim, com o corpo da mulher. E mensagens no extremo oposto, também em tom de brincadeira, mas que é uma forma da gente categorizar essa mulher nojenta, chata, de bruxa. Com teia de aranha, com morcego, com uma abóbora, né? E onde é que eu quero chegar? Então, não é uma coisa ou outra. Tu não tem como tu abrir mão de ser uma pessoa empática no mundo de hoje. Tu vai ter que entrar em contato com a realidade das pessoas que te cercam. E tu vai precisar ser mais assertivo. Tu não vai conseguir ficar fazendo voltas num tema sem dizer o que tu precisa das pessoas. Então, não é ser empática ou assertiva. Não existe mais isso. É e. A gente tem que começar a conectar essas coisas e não achar que elas estão em lugares opostos. Então, trazendo para as competências do trabalho, um dos mitos que cerca, além desse da questão da assertividade, é o de que a mulher ela precisa ser, então, um pouco mais dos números e das informações e das tarefas, e não tanto das pessoas. E eu estou vendo coisas exatamente opostas acontecendo. Eu tenho um caso de um gestor que ele é muito empático, mas eu vejo pouca resolução nele, um homem. E eu tenho uma mulher que, ao contrário, ela é uma mulher extremamente competente, extremamente assertiva, uma mulher dos números, e que alguém tem que lembrar ela de conversar com a equipe. Então, ou seja, nós não temos limitações por gênero, ou sexo, que eu prefiro, né, do que gênero. Aqui no Brasil, gênero e sexo no Brasil não tem tanta diferença, mas no exterior viraram duas categorias opostas, né? Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que parar de achar que o mundo é uma coisa ou outra. E isso vai diminuir um pouco também dessas distâncias entre as pessoas. A gente vai precisar de um ser humano mais complexo. A gente vai precisar de um ser humano que seja capaz de ter valores que combinam com a convivência em sociedade e com, sim, eu ir lá e fazer o meu trabalho e garantir o sustento da minha família. Ali, a gente perdeu muito dessa convivência que ajudava a gente a ser introduzido, né, para a complexidade do mundo em diversas dimensões. Então, a começar pela família. As famílias hoje elas são atômicas, né? É um homem, uma mulher, o marido, a contraparte afetiva, vai, digamos assim, para não necessariamente uma relação heteroafetiva. Mas quando tem um filho. Se tem. Se tem. Ou um gato. Né? Que é o que e dá. Aí você pensa as famílias antigas, né? Que você tinha lá um monte de filho, todo mundo convivendo juntos, né?
E a gente olhava para o lado e você via na história do tio assim, na história do tio assado, você tinha histórias de superação, histórias de sucesso, histórias de fracasso, e você se reunia nas festas e conversava, e conversava. A gente conversava, a gente matava, digamos assim, muitos desses fantasmas, né, trocando experiências. Tu me fez lembrar desse papo, de uma aula que eu tive uma vez. Eu estava no doutorado e eu me inscrevi numa cadeira sobre modernidade líquida. Eu nem lembro se eu passei nessa cadeira. Tal eram as viagens que acabaram virando ali. Mas eu acho que eu passei. Pelo menos a gente fazia essas cadeiras. Você está formada, deve ter passado. Eu acho que sim, né? E eu me lembro que essa aula, isso foi antes da pandemia, tá, gente? Bem antes da pandemia. E a gente falando sobre essa coisa do que ficou no mundo sólido. Porque o mundo sólido, diz lá o Bauman, no livro da Modernidade Líquida, era esse mundo das estruturas da família, da igreja, do Estado, como se fossem grandes totens que balizavam os nossos valores e orientavam a nossa vida. Só que, claro, o Bauman não fala isso com saudosismo. Ele fala isso falando da dor e a delícia que isso trazia. Então, no mundo sólido, também era muito mais fácil tu oprimir, digamos assim, a vontade do ser, do indivíduo. E a pessoa que não batesse conforme a música, ela era excluída do sistema. Simples assim. Tu não tinha como viver fora da margem daquilo que era dessas estruturas sólidas. E aí a gente estava falando sobre isso. Eu invento de dizer em aula que eu tinha saudade dessas conexões da minha infância. Porque eu cresci no meio das famílias militares. Meu pai era militar, todo mundo sabe disso. E a gente muitas vezes tinha jantas nas famílias. Um chegava com a maionese, outro chegava com arroz, e a gente se reunia e a gente fazia todo mundo, né? As crianças iam para a mesa das crianças, os adultos iam conversar e eles diziam, agora não é mais hora das crianças, vão dormir, né? E era perfeito? Não era perfeito. Tinha vários problemas. Uma das coisas que tinha nessa época era o alcoolismo. Que nos homens, tu sabe muito bem disso. O homem não falava dessas coisas, né? Isso era papo de mulher e de novela. O homem falava de política, olha lá. E quando não gostava das coisas, muitos homens era na bebida que recorriam para afogar suas mágoas. E as mulheres, é outro caminho também que se tomava. Mas o que eu entendo do que tu está dizendo é essa coisa da discussão. Olha só. A gente sentava com as cadeirinhas na frente de casa para falar. Vamos fazer uma lista aqui? Tu falou novelas. Então, a gente tinha novela das 2, das 6, das 7, das 8, né? Cada novela, um drama, um universo, né? uma cultura, etc. Filmes. Isso. A gente ia no cinema assistir os filmes em casa. Não era filme só de super-herói, de Marvel, de tarará. Eram dramas, eram situações, né, que a gente assistia o filme e comentava o filme, conversava. Até porque eram poucos, né? Filmes. Quando filmes. tinha, era o telecine. Livros. A gente lia os livros, lia os dramas, lia os romances, lia as coisas. Tal. Jornais. Lembra que a gente lia jornal, das colunas de opinião, revista. A gente assinava as revistas. Chegava a revista da semana, tinha os articulistas da revista. As conversas na missa, ou sei lá, no culto religioso que as pessoas colocavam. Não que você ia ouvir o padre e ia ficar calado. Não. As pessoas conversavam antes da missa, depois da missa. Os churrascos. Na firma, as pessoas iam para um trabalho presencial, almoçavam juntas, lanchavam juntas, e nas associações conversavam juntas. De funcionários. As associações de funcionários. Aqui no Rio Grande do Sul tem os CTGs, né, os Centros de Tradição Gaúcha. Lá em São Paulo a gente ia para o clube, ia para a academia, jogava bola. A gente tinha tantos grupos de interação, com acesso a tantas histórias de vida e espaço para conversar, as próprias famílias, as reuniões de família, etc. Aí você tira tudo isso e substitui tudo isso por uma timeline de TikTok. Não, e no caso dos jovens, no nosso caso, por 500 mil grupos de WhatsApp. Mas não, tô pegando o caso dos jovens dessas reações extremadas, onde, apesar do camarada ele ter vários, não sei como é, posts, também é post no TikTok? Vários posts que ele pode acessar por segundo, sei lá, né, igual o dilema das redes lá, em função dos algoritmos, é tudo monótono. É tudo reforçando
né, a mesma tendência, a O mesma efeito bolha. trend. O cara tá na sua bolha. Uhum. Então, a gente... não é que poderia não haver bolhas nessa nossa experiência aí de Mas início elas de vida estouravam adulta. na nossa cara. Elas não A resistiam. todo momento. Elas não resistiam. Elas Você estouravam na cara. não tinha como você viver numa bolha. Não Né? dava. E Todo coisa mundo se sabia da vida de escancarava, todo mundo, pelo bem né? e pelo mal, né? Não As tinha brigas como, de família, né? todo mundo sabe como é que era. Então é isso. Então é uma falta de vivência que leva a você subestimar suas capacidades e sobreestimar as ameaças. Isso te dá medo, e aí, como o Yoda falou, né? O medo leva a raiva leva a ira leva a agressão, e as pessoas vivem cada vez mais adoado no seu quadrado ou no amigo inimigo. Isso. Só que o mundo não é preto e branco, o mundo não é... Né? Não vou falar vários tons de cinza, já falando, mas são várias matizes, né? Tem muito mais cores, né? O mundo, sabe quando você vai comprar tinta para pintar a tua casa e você vai lá e escolhe aquela matiz de cores? Assim é um mundo, né? E você quer reduzir aquele mundo a duas tonalidades? Não, né? Não tem como. Isso. E que aí que tá, eu acho que tentando reunir um pouco do que a gente falou aqui, que tu trouxe da questão das narrativas. Eu acho que a narrativa ela surge para a gente tentar criar algum modelo mental de como interagir com o mundo. Uhum. Voltando para o gurizinho que não sabia se era um leão, um urso, e que ficou confuso, ele precisava saber o que fazer com esse elemento novo. Uhum. E a gente precisa dar um nome, seja leão, seja urso, seja carneiro ou vaca. Porque dando um nome para aquilo que a gente tem na frente, a gente sabe o que a gente faz para se posicionar. Então, até pensando nos nossos cursos da Conexão IE, sempre a gente fala do valor do vocabulário emocional. Uhum. Por que é tão importante a gente saber o que a gente está sentindo? Porque uma vez que a gente dê nome para o que a gente está sentindo, se isso ainda é raiva, se isso já virou agressão, se isso é um ressentimento, se por acaso eu estou me sentindo culpada, ou se eu estou achando que as pessoas do lado de fora são todas pessoas desprezíveis e agora eu tenho nojo desse pessoal. Então, quando eu vou navegando nesse universo de percepções da realidade, eu vou descobrindo o que cabe a mim e como valor. O que tem de mim nessa realidade que eu consigo perceber. Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente perceber, não só como um entretenimento. Eu vi que teve gente que chamou assim, virou entretenimento, a gente vê agora os vídeos, né? Eu entendo o espírito todo de competitividade que uma eleição gera. Eu lembro muito bem como foi aqui no Brasil, quando eu me lembro que uma das últimas, não estou nem pensando no Bolsonaro, mas foi na eleição que tinha a Dilma e o Aécio Neves. Como aquilo lá foi difícil, como foi difícil para ambos os lados aquela rodada, né? Tanto quando perderam, quando a Dilma ganhou, como foi horrível para o pessoal do Aécio, e como quando a Dilma foi empichada, o que virou para o pessoal que era de esquerda, que todo mundo de repente virou petista, e que não, ela representava mais gente. Uhum. Enfim, então, assim, eu percebo que a gente precisa das categorias, mas as categorias nos confinam. Uhum. E a gente precisa parar de eleger as coisas só como amigo e inimigo. É preciso avançar disso. Porque senão a gente não vai conseguir ter saúde emocional para lidar com a diversidade humana. E aí a gente precisa, então, né, não do lado sombrio, mas do lado virtuoso né, da força. O que é do lado virtuoso da força? Né? Eu lembro quando a gente primeiro viu ali o mood meter, né? Tu lembra qual que era a emoção que estava ali bem no centro, no quadrante 5 que você fala, né? Que não é nem de alta energia, nem de baixa energia, nem de medo, e nem negativa e nem positiva. Lembra a emoção ali bem do meio? Curiosidade. Isso. Né? Então a coisa começava com curiosidade. Então você, em vez de... é tal coisa assim, fujam para as montanhas. Peraí, será que é isso mesmo? Será que vê? Vamos ver. Então começa com curiosidade. Né? Então, o ter abertura para entender mais sobre tal coisa. Mas será? Mas por que ele fez isso? Mas por que ele está falando aquilo? E para fazer isso, a gente tem que furar a nossa própria bolha. Isso. Então, mas tal coisa está falando, mas tem um contraponto? Quem é essa pessoa? Né? Quando a gente está usando o pensamento crítico, né?
Você pega lá uma informação, tá? Quem falou isso? Em que contexto? O que essa pessoa acredita? Né? Tem algum contraponto? Que é o que Baseado em o pessoal teoria? falava de checagem de Isso. fatos, mas é mais do que checagem de fatos. Uhum. Eu acho que para a gente não cair na bolha, eu comentava isso anos atrás, uns 15 anos já, quando começou a coisa das redes e da briga política também aqui no Brasil. Eu me lembro que eu disse, eu me orgulho de ter pessoas na minha rede de amigos que eu não concordo com elas. Uhum. E eu convido as pessoas a fazerem isso. Uhum. Você tem pessoas que você não concorda com elas na tua rede de contatos, pelo menos? Ou todo mundo que te cerca te acha o máximo e acha tuas ideias fantásticas e fenomenais? Uhum. Porque quando a gente acha que só a gente tem razão e que tudo o que precisa se saber nesse mundo a gente já mapeou, a gente empobrece imensamente a Isso. nossa visão de mundo e interação. Uhum. E para você conseguir encontrar uma vocação, uma paixão na vida, em vez de falar, não, isso não, isso não, isso não, isso não. Olha que legal isso. Né? Então a curiosidade é essa emoção base que te coloca num comportamento de querer entender mais, e a partir do momento que você entende mais, você descobre o que você realmente gosta. Uhum. O que realmente é amigo ou inimigo para você. Uhum. Então você vai desenvolver a sua vocação, né, a sua paixão. A partir dessa paixão, você vai se colocar um propósito, que é você botar essa paixão interna para o mundo. Uhum. Né? E esse propósito, né, vai te levar a uma necessidade de conseguir competências ou recursos para fazer o seu propósito se tornar realidade. Você vai buscar, tá, como é que eu tiro isso do papel? Como é que, igual a gente falou várias vezes, né, você várias vezes deu seu depoimento e dá seu depoimento inspirando, né, essas jovens líderes que você orienta. Elas querem saber como é que eu faço. Como é que você fez para conseguir? Né? Uhum. Como é que você desenvolveu autonomia para conseguir? Uhum. E quando você exerce sua autonomia, exerce sua vontade, né, em cima desse propósito que está baseado na sua paixão, aí você atinge a excelência. Agora eu compreendo porque tantas das ferramentas lá dos nossos professores lá do Texas, né, o MAP, né, que é o modelo de excelência pessoal, o que é chegar à excelência? É você estar tão convicto, né, do seu propósito que você colocou todos os seus recursos, né, para você desenvolver esse propósito no mundo e você chegou à excelência, que é o que todos os pesquisadores fazem. O cara, ele se especializa, nossa, mas o cara se especializou em estudar as emoções, né, nas interações desse tipo. Psicologia do medo. Entendeu o medo. Uhum. Tá, o cara viu propósito nisso. Né? Uhum. O cara viu. Então, para furar essa bolha, encontre um propósito. Né? Esteja aberto, né? a descobrir o que você... Não é o que falam nas redes. Né? Começa a discernir por si mesmo. Isso Começa a coletar outras informações para você chegar a uma conclusão do que te serve e o que não te serve. Isso aí. O que é amigo, o que não é inimigo. O que ameaça, o que não ameaça. Né? Não, e vamos lá. Se a ideia é essa, se curiosidade é um dos caminhos, início, é o né? começo, eu acho que tem outros caminhos aqui para a gente trabalhar também o medo, tá? Então, tu trouxe primeiro, Sim. curiosidade, como um caminho de... Espera aí, vamos ver o que tem ali. Que é o espírito do gato, né? O gato com a caixa de papelão chegando em casa. Deixa eu ver o que tem aqui, né? E se enfia dentro da caixa de papelão. Se enfia dentro, né? Claro que pode ser que a curiosidade matou o gato. Sim, Mas... a curiosidade matou o gato. Mas ele tem 7 vidas, então ele tá tem tudo 7 certo. vidas, né? Geralmente dá certo, né? Mas então aqui tem uma dica desse livro, tá? Sobre a luta contra os medos fóbicos, como ele diz. E aqui a gente está tratando, claro, da fobia social, desse medo desse outro inimigo. Do que eu faço em relação a essa sociedade que é opressora, para usar uma palavra mais genérica, tá? Então, olha só. Dá-me coragem para mudar as coisas que eu puder mudar, força para suportar as que eu não puder, e inteligência para perceber a diferença entre elas. Que ele chama aqui de uma oração da filosofia estoica, né?
Que a gente tantas vezes já viu Sim, essa oração já aqui fizemos, também, aham. né? Então, a questão é que o medo, como ele traz nesse livro, ele é um adversário muito teimoso. Então, o medo, ele vai te confinando a tal forma que você não consegue mais desse discernimento. Afinal de contas, isso é real ou não é? Uhum. Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes, porque o que eu tenho enxergado nas redes em relação a esse caso que a gente trouxe aqui, e o episódio se chama aí, então, Amigo ou Inimigo? Amigo e inimigo. Amigo e inimigo. Então, o que eu tenho observado é que, basicamente, se está tendo uma reação de medo, que leva a raiva, que leva a agressão, e que isso pode acontecer em outras instâncias da vida da gente, quando a gente não consegue ter desse discernimento. Eu vou ter que botar nesse episódio, olha, acho que a gente já está se caminhando para os finalmente aí. Aham. Né, a gente falou, abrimos o episódio com Guerra nas Estrelas, tu vai mostrar o quê aí? Eu vou mostrar como é que a gente sai do medo segundo a Judith Orloff. Para ela, depois a gente dá a dica. Então mostra, eu faço o fechamento aqui depois. Então, para Judith Orloff, a gente precisa reprogramar a biologia do medo, né? Então, ela primeiro pede para você prestar atenção no teu próprio corpo, na tua resposta física, para você identificar que você está com medo, que você pode fazer a partir de escolhas mais espirituais. Então, ela traz a questão da coragem, como é que eu aciono a coragem em mim, né? E, por exemplo, imaginando um futuro que eu desejo e tentando me mover em direção a esse futuro, né? E que mais ela fala aqui? Melhorar o teu nível de energia, então se colocar uma coisa mais propositiva para a vida. Eu acho que, se eu pudesse resumir, ela está dizendo assim, ó, dá uma jogada para frente, tu não tem todos os elementos do jogo aqui. Vamos tentar dar um passo à frente só. Se eu não conseguir correr, eu só vou caminhar mais um dia, né? Um dia de cada vez, até porque aqui temos, nesse caso lá, também a questão do luto, da perda, né? Então, essa sensação de aniquilação, o tal do meltdown, né? Ou do overwhelmed, é a pessoa que tem muitas emoções ali além do medo. Mas, sem dúvida, por que a gente chamou de fobia? Porque esse medo vai permanecer com a pessoa. E os gatilhos estão em todo lugar. Porque agora é onde ela vive, né? Então, abrir o coração, melhorar a tua autoestima, buscar de alguma maneira se conectar com o que te faz bem. Dicas que a gente dá de uma forma geral para acalmar os sensores do medo, né? Muito bem. E tu não vai adivinhar o que eu vou ler aqui agora? O que tu vai ler? Vamos ver. Vai ser o Mestre Yoda para nos ajudar, não? Não, é para outro universo que eu vou. Pensei no Do or Do Not, There Is No Try, do Yoda, né? A gente abriu o episódio... Não tem tentativa. A gente abriu o episódio com o universo, né, de Guerra nas Estrelas. Eu vou terminar com o universo, né, do Duna, do Frank Herbert. Ah, outra ficção para nos ajudar. Outra ficção para nos ajudar. Que nos ajuda a lidar com a realidade. Olha só que interessante os contrastes dessa vida. E é uma ficção, ela é toda ela baseada nessa figura, né, do homem do deserto, né, que é um sobrevivente a um ambiente extremamente hostil, e como eles usam as dificuldades para endurecer, né, os homens. Mas desse universo do Frank Herbert tem lá as bruxas Bene Gesserit, né? E elas têm uma ladainha, que é a ladainha do medo. Né? Adoro. A ladainha do medo. A ladainha contra o medo. Tá. Né? Ladainha é uma reza. Como se fosse um mantra. É como se fosse um mantra, né? É uma coisa assim muito da Igreja Católica, a ladainha, né? Que vai lá a oração do Santo Anjo, por exemplo, pode ser uma ladainha, eu faço. né? Tudo isso. Então, sempre que você está numa situação, né, de medo ou de desesperança, você recita uma ladainha. Até as orações podem ser consideradas ladainhas, né? Que é uma forma de você se acalmar, porque isso lembra que você não está sozinho. Aí cada ladainha lá tem o seu... Eu não sabia, né? que o nome disso era ladainha, mãe. É Olha uma que ladainha. eu fiz catequese um tempo atrás. Não sabia que esse nome era ladainha, mas ok. Pois é. Tá, traz Mas, a ladainha então, delas. elas têm a ladainha contra o medo, né? Então, olha só, primeira frase. I must not fear. E o must, em inglês, é o imperativo dos imperativos. Aham. Então, não é assim, eu não devia. Não. É um não devia tão forte
Que é um must. Né? Eu não posso ter medo, é isso? Não há outra opção. Tá. Né? Eu não devo. Eu não devo ter medo. É o mais forte dos imperativos. É proibido ter medo. É proibido ter medo. Eu não devo ter medo. Por quê? Porque o medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à destruição, à obliteração total. Eu vou encarar meu medo. É um pouco do que a Judite falou. Eu vou permitir que ele passe sobre mim e através de mim. Olha isso. Então, eu vou permitir, então venha. Pensa naquela vento do deserto lá, areia passando. Vento do deserto, a areia passando. Ele vai passar Cheguei sobre até a mim e arrepiar vai aqui. passar através de mim. E quando ele tiver passado, e ele vai ter passado, eu vou voltar meu olho interno para ele, nosso inner eye, né? O nosso observador interno, né? Não meu olho. Eu vou, né, voltar para ele para ver o caminho que ele percorreu. Nossa. Porque ele vai ter ido. Né? Então, I will turn the inner eye to see its path, para ver o seu caminho. Por onde, né, o medo passou, não vai ter restado nada. Somente eu seguirei adiante. Ai, que lindo. Tá, mas agora tu vai dizer sim em inglês de novo, bonitinho, para as pessoas poderem ouvir a ladainha aí para sair do medo. Eu não devo ter medo. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à destruição total. Eu vou encarar meu medo. Eu vou permitir que ele passe sobre e através de mim. E quando ele tiver passado, eu voltarei meu olho interno para ver o seu caminho. Por onde o medo tiver andado, não vai ter restado nada. Apenas eu seguirei adiante. Né? Então é uma ladainha que sempre que a personagem... Tato, me convenceu a ler Duna agora. Que sacanagem. Tamanho do livro, gente, que eu tenho para ler agora. Não, aliás, são uma trilogia. O primeiro pedacinho é um troço desse tamanho assim. Não, e é uma ladainha que, como as Bene Gesserit, elas estavam assim em todas as great houses, né, em todas as grandes casas, né, que faziam parte do universo de Duna, você vê amigo e inimigo recitando essa ladainha. Que fantástico. Né? Então eles estão, porque elas estavam em todos os lugares, né? Elas dominavam, né, as Pronto, pessoas. a gente agora está encomendando aqui, eu estou encomendando, que a gente possa falar mais de ficção. Porque eu tenho um livro que eu acho que vale um Arenier, que é Os Pilares da Terra, que eu sou apaixonada por ele. E tu tem o Duna, do Mas Herbert. é o que a gente estava falando, né? Quando a gente falou aqui no meio que ler livros e Esse ver é do filmes Follett, tá, e ver gente? novelas e ver... É uma forma da gente acessar diferentes modelos de entendimento da De amigo e realidade. inimigo. E de amigo e inimigo. Isso. Nós precisamos entender os contrastes. A gente não está dizendo que tudo é um grande blend de coisas tudo junto, misturado. Claro que a gente precisa das categorias. Mas quando a gente cresce como pessoa, a gente extrapola as caixinhas que as categorias põem, porque elas ficam pequenas para conter a complexidade do mundo. E mesmo bons filmes de ficção, eles ajudam a produzir sentido. Por que eu falo que é bom? Porque você tem Transformers, né, Thanos, Heróis Marvel, aí é só bomba, tiro, não. Né? Mas os bons filmes de ficção baseados em mitologias, esses que criam universos para explicar a natureza humana, as naturezas das relações, eles são tão instrutivos como dramas. Né? São dramas, só que em vez de filmados ou narrados na vida real, né? E tem dramas reais que aí, por exemplo, para mim, eles se tornam muito difíceis de assistir, sei lá, um Kramer versus Kramer, né, ou A Busca da Felicidade. Quando você pega esse drama e coloca num universo de ficção científica, meio que atenua, né, tira um pouco do peso. Que é o caso do Pilares da Terra, não vou falar aqui, tá? Já estamos encerrando, mas não é uma ficção de um outro mundo, mas é uma outra era. Então, as eras da humanidade, se a gente pegar ali como era o início,
era 1100 e pouquinho, se não me engano, tá? Faz muitos anos. Mas era no começo da construção da Igreja Católica Apostólica, né? Então, no comecinho ali da formação das cidades, ainda da relação do Estado e da Igreja, né? Por isso que são os pilares da terra, porque é os pilares de uma catedral que tem que ser construída. Então, mesmo que seja uma outra época, assim como outras culturas, elas nos levam, tudo serve para compreender a natureza humana. Então, se você está aí preso no seu drama pessoal, qualquer que seja ele, eleitoral, pessoal, etc., boa notícia, o universo é maior do que isso, né? E tenha curiosidade, né, para expandir a sua compreensão de mundo, e isso vai ajudar, né, você a lidar com seus medos, desenvolver suas capacidades e vai te levar aí a um caminho mais virtuoso, né, para buscar a sua felicidade. É isso Acho aí. que é isso, Ali. Muito legal. Eu fiquei muito inspirada que por onde o medo passar, o que vai ficar sou eu. Uau! Achei isso muito poderoso. Então tá, pessoal. Vocês vão descobrir aí se é amigo ou se é inimigo esse episódio, tá? E nos comentem depois. Até o próximo Arenê. Até.